Oi, gente, continuando outro vídeo que ficou bem longo, que é muita coisa para falar da minha avó. Eu falei que a gente ia às 6 horas esperar a noite chegar. Era a lua nascer. Era costume, ela gostava de ver, ir para a beira da praia. A gente morava bem próximo, ela morava bem próximo. E a gente ia para ver o sol nascer pela manhã e a lua também à noite. Ela já marcava a hora, geralmente era eu que levava quando eu estava lá. E pela manhã ela sempre dava o mergulho dela, sempre. Precisava às vezes da nossa ajuda. É muita coisa para falar dela. Engraçado que naquele tempo, né, eu não a via como uma guerreira, né? Hoje eu vejo ela assim. As coisas que ela contava, por que ela contava a mim, né? Ela contava para que eu acho que para passar uma lição de vida, né? Uma experiência de vida, do que ela passou, do que ela viveu. Eu nunca tinha vergonha de carregar sacolas, de pegar um carro de mão para ir buscar a feira na rua. Ela me ensinou a não ter vergonha de fazer nada, de algum serviço. Eu cheguei a carregar barros para ajudar o pedreiro a levantar a casa da minha mãe. Eu carreguei carros de mão de barro para fazer o alicerce. Porque ela também sempre apoiou minha mãe, né? Sempre aconselhou minha mãe. E no momento também que minha mãe, ela fez a casa da minha mãe, que ela queria a minha mãe no lugar dela, a gente no cantinho da gente, porque ela tinha tido uma experiência muito ruim. Ela dizia que morar na casa dos outros não é muito legal. O bom é a gente ter o lugar da gente, o cantinho da gente. E como ela tinha razão. Fiquei várias vezes com ela no hospital. Ela entrou várias vezes, 2 vezes em coma. Eu estava lá na emergência com ela. Sempre sorrindo. Depois de muito tempo, eu encontrei um médico que na época era residente. E ele, como o mundo é, né? A gente se encontrou no hospital, eu reconheci e ele, quando eu falei da minha avó, ele lembrou dela. Ele disse: "Sua avó, eu tenho um presente dela até hoje que ela me deu. Era incrível minha avó doente. Quem viesse visitar minha avó saía confortado. Pensava que vinha para confortá-la, mas saía com a palavra. Era incrível. Ela sempre mantinha um sorriso, nunca se queixava de nada. No hospital, os residentes amavam minha avó, porque ela sempre na alegria: fure, pode furar, olha aqui, quando é que vai furar? Sempre brincando, sempre tinha uma brincadeira, um sorriso no rosto, era incrível. Mesmo com aquela barriguinha cheia de água, né? Ela no final tinha a cirrose e às vezes fazia com que ela ficasse feito criança. É muita lembrança, muita lembrança. Ela passava que mesmo doente, a gente não sentia a dor dela, ela não passava pra gente, sempre rindo, sempre brincando. É isso que eu guardei dela. Ai, é tanta coisa para falar da minha avó, que vou parar por aqui, senão vai se estender muito. E eu deixo mais uma vez a mensagem para vocês: ame muito os seus avós.
enquanto eles estão perto. Dê muito amor. Às vezes a gente não sabe naquele momento o valor da história deles, né? De tudo que ele passou para chegar até ali. Né? Mesmo a gente sendo pobre naquela época, bem carente, mas ela se sentia rica por ter avançado, subir algum degrau na vida dela, nem que fosse pequenininho. Sempre a humildade, o desapego ao material, né? Ela nunca foi de colocar isso em primeiro lugar. Incrível, incrível. Às vezes eu me identifico muito com ela, né? Ela é muito transparente. Quando ela não gostava de alguém, ela dizia. Ela era de dizer na cara. Ela não era de ter meias palavras. E pessoas assim sempre são tidas como chatas, né? Às vezes muita gente prefere a palavra não verdadeira, né? Eu tenho muito isso de ter transparência também, né? Se eu não gostar de alguém, ele vai perceber logo. Você é educada, claro, mas a pessoa vai saber que eu não, não sinto, né? Me sinto bem, né? Junto daquela pessoa. Se eu tiver alguma coisa me incomodando, eu vou falar. Se eu tiver alguma interrogação, eu vou perguntar. Eu até me policio às vezes nisso, porque às vezes não é nem tão bom, né? A gente falar o que a gente sente. Não é muito compreendido. Mas, como diz a música de Renato Russo, mentir para si mesmo é a pior mentira. É isso que eu deixo para vocês, em homenagem à minha avó querida e a todos os avós que dão carinho demais, demais, demais. Banhos, matos, eu gosto muito dessa cultura de chá, de banho. Minha avó parecia uma índia. Os remédios eram todos, ela tinha um livro que era todos chá, remédios medicinais, banhos. A gente praticamente, quem tomava conta quando a gente estava doente era minha avó. Era minha avó. Tinha sabedoria para fazer remédios medicinais, naturais. Raramente a gente usava o remédio farmacêutico, né? Só em último recurso. Assim, quando já... Mas sempre ela tinha solução medicinal em casa. Incrível. Gente, já falei muito da minha avó. Se sintam todos os avós homenageados. E vocês valorizem muito. Quem tem, valorize demais. Que é muito bom. É muito bom ter avó e avô, né? Não posso falar porque não sei como é, mas eu sei falar de avó, que é fantástico. Boa noite para vocês.